Bem, amigos do canal, mais uma vez estamos aqui com um grande gestor, um grande professor, um grande amigo meu de muitos e muitos anos aí, Baceto, professor da FIB, mais um gestor que a gente trouxe aqui para bater um papo com vocês. É com você, Baceto. Ô, André, obrigado aí, bom dia, parabéns pelo canal e agradecer a oportunidade de estar aqui com você e poder contar um pouquinho da nossa trajetória, dos nossos trabalhos, aí, desafios, né, que a gente enfrenta aí, dos problemas também que a gente vivencia, dos aprendizados que a gente conquista ao longo da nossa vida, né? É isso aí. Vai contando Tá vendo? essa vida longa aí, né? Como diria, Pois nesta longa estrada da vida. é verdade. Então, André, bom, eu trabalho aqui no Sebrae há 27 anos, estou completando agora, é um lugar que eu digo que é onde eu encontrei a minha casa, vamos dizer assim, profissionalmente, né? Eu trabalho desde os 9 anos de idade, eu trabalhei com engraxate, trabalhei em supermercado, loja de roupa, loja de presentes, construtora, fazenda, fazendo trabalho administrativo ali também, e aí a partir disso, minha trajetória é trabalhar com TI, numa usina, depois no escritório de contabilidade por um bom tempo aí. E o legal, acho que começou aí o negócio, né, no escritório de contabilidade. As pessoas iam abrir empresa, eu já tinha aquele olhar assim, mas você vai abrir nesse lugar? Mas você tem público ali adequado, né? E aí o meu irmão, que era o sócio até, ele falava, viu, mas você não pode falar para o cara não abrir empresa. A gente tem que abrir empresa aqui, não aconselhar a pessoa a procurar desenvolver melhor a oportunidade, né? E ali eu percebi que, puxa, não é só esse o trabalho que tem que ser do contador, né? Não que fosse essencialmente esse ali, né? Mas a gente já tinha um olhar ali, naquele momento, de tentar melhorar a oportunidade que a pessoa enxergava para correr menos risco. E aí, depois de um tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar aqui no Sebrae, né? Eu estava terminando a faculdade de análise de sistemas, e aí até a situação aqui no Sebrae era a seguinte, né? Não contratamos quem não seja formado em administração, economia, contábeis, porque são da área de gestão. Eu venho da área de TI. Bom, no fim, casou muito bem aqui a minha formação, porque eu trazia, logicamente, a questão da TI, né, enraigada ali com a minha formação, mas também esse conhecimento em gestão que eu trazia das experiências anteriores ali, né? E aí eu consegui mostrar a minha importância ali, de ser um colaborador que pudesse agregar uma informação aqui para o Sebrae também, né? E aí essa trajetória começou aí há 27 anos atrás, né? Hoje eu estou aqui cuidando de projetos de inovação, empreendedorismo. A gente tem um trabalho forte com startups aqui na região também. Esse ano, especialmente, a gente está fazendo um trabalho com 17 instituições de ensino aqui na região de Bauru, né? Porque nós temos um polo educacional bem rico aqui na região, né? Bauru, por si só, ela concentra aí em torno de 42 instituições de ensino superior, presenciais e remotas, mas presenciais a gente tem 9, 8, né, que tem uma situação aí se resolvendo ainda, né, mas se a gente expandir para um raio de 100 quilômetros, a gente tem mais 200 instituições de ensino superior, presenciais e remotos. E a gente está fazendo trabalho com as presenciais no primeiro momento, para levar para os alunos a oportunidade de aliar o conhecimento que eles recebem ali na instituição, que muitas vezes eles têm ideia de negócio, sonhos que eles acalentam ali, e muitas vezes eles não têm um apoio, ou não têm um suporte para colocar em prática. É lógico que o conhecimento que eles recebem na academia é importante, mas muitas vezes falta aquela conexão com o mercado, existe um distanciamento ali, né, que é um interesse tanto da iniciativa empresarial como das instituições de ensino, de que haja uma aproximação, porque os dois se complementam ali, né? Então, a gente trouxe esse programa, um programa gratuito, que vai apoiar ideias de soluções para a sociedade que os alunos possam implementar
e num período aí de 3 meses passar por um banho de loja aí de capacitação, né, desde colocar a sua ideia ali num modelo de negócio, até a defender, né, a argumentar ali como trabalhar isso no público-alvo, para ver se tem sentido aquela ideia para o mercado também. E além de agregar ali, lógico, o conhecimento que ele recebe, né, uma experiência de vida também, né, porque isso ele leva para a vida, né, uma experiência que é o que a gente percebe hoje no mundo dos negócios, né, agora saindo desse projeto para o mundo empresarial. As pessoas, muitas vezes, elas têm um conhecimento técnico, conhecem o ramo de negócio, mas quando elas vão operar no mercado, falta alguma coisa ainda. Então, as pesquisas que o Sebrae mesmo tem de sobrevivência das empresas, a gente fala taxa de mortalidade, agora a gente fala a taxa de sobrevivência, né? A gente só mudou a forma porque era meio pejorativo também, né? Você fala, não, mas você faz pesquisa de mortalidade? Não, agora a gente faz pesquisa de sobrevivência, né? Mas o que a gente tem em média aí é que 25, 26% das empresas quebram até completar os 5 anos. Então, de cada 100 que abre hoje, 25 vão quebrar até os 5 anos de existência. E a gente vê uma sobrevivência maior na indústria, até por conta do preparo que tem que ser maior do próprio empresário, da estratégia da empresa para se preservar no mercado. E o MEI, né, que é o microempreendedor individual, é a maior taxa de encerramento de atividades em 5 anos, vai para 29. Então, contra 17 da indústria, quer dizer, 14 da indústria para 29, 30% no microempreendedor individual. E o principal motivo de encerramento das atividades é o pouco preparo pessoal, então ele conhece muito bem tecnicamente aquele assunto, mas falta o preparo da pessoa para agir como empresário de fato. Então, muitas vezes ele sabe criar aquela situação, dar o respaldo técnico, mas falta ali definição do preço correto, como chegar no público-alvo, trabalhar as questões de mercado, marketing, né? A como realizar uma negociação com o cliente ou com fornecedores também, né? Fazer, de fato, a gestão do negócio, né? Então, entra ali o preparo pessoal para trabalhar, de fato, no negócio, a questão do planejamento prévio também. Então, sai fazendo, né? Meio que no improviso e apagando incêndio. E se a gente pensar, né, André, no cenário das micro e pequenas empresas, geralmente ali é o dono mais a família, o dono mais 1 ou 2, 3 funcionários, e o dono acaba sendo, assim, até meio pesado falar isso, né, mas acaba sendo o empregado mais importante da empresa, porque ele fica tão atribulado ali no negócio, né, tudo fica meio que centralizado nele, que se ele tiver algum problema, a empresa corre o risco de parar até, né, porque o envolvimento que ele tem ali, né, então... É lógico que, apesar de todo o cuidado que ele tem que ter com o negócio, ele tem que ter tempo ainda para se capacitar, para cuidar da família, né, para tirar férias também. Quantos empresários a gente conhece aí que dificilmente consegue tirar um final de semana até? E a gente tem relatos aqui, né, André, de empresários que teve uma situação até que eu atendendo o empresário, ele acaba chorando até, porque fala, puxa vida, né? A hora que você para refletir mesmo, né? A gente estava falando até um pouco sobre isso antes de começar, né? Nosso bate-papo aqui, que a hora que a gente para respirar e falar o que eu fiz, o que eu preciso fazer, a gente sabe muitas vezes o que a gente precisa fazer, né? Mas o que a gente deixa de fazer muito por conta de estar apagando incêndio, por conta de até de não ter a possibilidade de fazer um planejamento estruturado. Então, casando tudo isso, né, essa proposta que a gente leva lá para o meio universitário é para até levar esse conhecimento, né, que a gente tem percebido muito hoje e tem tido uma procura muito grande de médicos, de dentistas, de profissionais liberais, advogados até, porque eles recebem ali o conhecimento ali para ter a aplicação do seu conteúdo no mercado, mas esse conteúdo, ele acaba sendo aplicado através de um negócio. E aí falta a parte, né, na academia ela não consegue dar conta de tudo ali, né? Então ela traz o conhecimento para o advogado, mas também falta ali o contexto ali do negócio. Como que é você ter um escritório, como que é você vender o seu serviço, como que você cobra o serviço, como você trabalha a questão do seu público ali, né? Enfim, né? E todas as profissões
acabou envolvendo a situação também, né? Porque o médico ali, por melhor que ele seja no seu consultório ali com o seu paciente, tem a gestão do consultório, gestão de convênio, é o contrato de funcionários, enfim, uma série de situações aí que a gente tenta amarrar desde a academia agora com esse projeto. Muito bacana, Baceto. Você tocou em alguns pontos, eu até anotei aqui, a questão de a diferença entre o grande gestor, muitas vezes, de uma empresa, ele faz um grande papel quando trabalha para alguém, e quando ele vai trabalhar para ele, montar uma empresa, existe um grande um abismo, né? É muito diferente, né? Uhum. Eu já conheci pessoas que eram excelentes gestores dentro de uma empresa, dentro de uma multinacional, e foram partir para um negócio. Por exemplo, meu pai sempre teve uma carreira sensacional. Aí foi abrir o negócio dele, não suportou 6 meses e voltou para a empresa de novo, porque não teve esse preparo de empresário, né? Uhum. Teve o preparo de gestor, não o preparo de empresário. E existe uma grande diferença. Aí depois eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa condição. Você comentou também dessa questão das empresas familiares, né? Que eu trabalhei nos últimos 15 anos numa empresa familiar, né, onde realmente, como você citou, o detentor, o dono da empresa, ele não saía da empresa, ele estava sempre envolvido, e ele era o detentor de todas as decisões da empresa, né? Então tudo passava pela mão dele e tal, era muito incisivo nessa questão também, e era um ponto muito que a gente até se preocupa com a perenidade da empresa em virtude disso. O processo de sucessão, como se dará toda essa condição. Se puder falar um pouquinho para a gente sobre esses pontos aí. Você falou uma coisa que é fato, e na pesquisa do Sebrae sai isso daí, né? 73% das pessoas que foram empreender, elas tinham experiência no ramo. Então, o que você falou, o meu pai trabalhou muito tempo, né? Ou a pessoa saiu lá do cargo de gestão e foi tocar o seu negócio. Então, 73% conhecia do negócio. Mas ele conhece parte do processo ali, porque ele tem outras pessoas ali dentro da empresa que acabam fazendo outras atividades, né? E aí, quando ele se depara com a empresa, ele acaba fazendo tudo mesmo, né? Legal falar, né? 41% vem de um emprego na iniciativa privada, para empreender. Mas o cara já conhece o ramo de atividade. E aí falta a vivência ali do negócio mesmo, né? Você acaba fazendo tudo. Vou falar uma situação aqui também. Um empresário chegou aqui para a gente, conhecido aqui na cidade também, né? Ele falou, olha, minha empresa, eu pago 16 mil reais de aluguel, eu sou dono de 1/3 do imóvel, eu pago 16 mil e eu não estou vendo dinheiro. Eu fico no caixa, a minha esposa fica na produção, e a coisa, eu não vejo dinheiro, eu não tiro férias, tá afetando o meu casamento também, porque a gente só fala de empresa, vive de empresa o dia inteiro, e o dinheiro não chega, a gente tem conta para pagar, e a gente muda, eu coloquei café da manhã, coloquei almoço, e a gente tenta trazer novidade e a coisa não anda. Bom, o que a gente foi perceber no final das contas lá, né? Ele tinha uma perda de produtividade, né, André, de 30%. Ou seja, 30% ele jogava fora do que ele produzia. E aí ele falou, mas como? Não é possível. Minha esposa está na produção, ela é totalmente controlada. E ele falou, não, você não tem padrão, né? Era uma fábrica, uma loja de salgados, né? Você não tem padrão, cada salgado vem com uma quantidade de recheio, né? E tem perdas ali no processo produtivo mesmo, né? Fazia demais, perdia, fazia de menos, faltava, e aí você tem que apagar incêndio na produção, enfim, né? E aí vem de dominar o processo produtivo também, né? É igual a padaria, né? Hoje, antigamente a gente via aquele padeiro sujo de farinha, que tem que passar a madrugada produzindo para você ter pão durante o dia. Hoje você tem pão de hora em hora, de meia em meia hora, né? Porque dominou o processo de produção ali, você põe estufa e você vai soltando o pão à medida que você vai precisando, né? Então você não precisa mais ter, não que não exista o conhecimento técnico, existe mais ainda hoje que você tem que dominar os processos de produção ali, de conservação de alimentos e tudo, né? Bom, e a gente começou o trabalho com esse empresário e foi meio incrédulo ali no começo,
né, porque tinha um custo ali de implantação, né, não era o Sebrae sozinho que fazia esse trabalho, a gente contratava uma empresa e pagava uma parte do trabalho. E aí, bom, um resumo, ia ficar R$ 22.000 o trabalho. Ele falou, pô, mas isso aí eu já não tenho dinheiro, como que eu vou fazer, né? E a proposta que foi para a empresa ali, que a gente trouxe ali para ajudar ele, ele falou, ó, se você fizer o que a gente está falando, em 6 meses você paga o trabalho. E aí a proposta dele foi bem ousado, né? E foi bem interessante, né? Isso que faz parte ali do tino comercial também, né? Ele falou, olha, já que você falou que eu tenho problema que eu não estou enxergando, você falou que em 6 meses eu pago, foi então vamos fazer um contrato de risco. Se você conseguir resolver o problema, eu te pago antes até e te dou 5.000 de bônus. Uma coisa assim foi, né? E aí ele falou, não é o convencional isso, né? Mas está feito o desafio, só que você tem que fazer exatamente o que a gente vai falar para você. Bom, resumo da ópera, ele não fica mais no caixa hoje, porque ele controla por celular a produção dele, e não é um software sofisticado, ele tem controle agora. A produção dele é em saquinho, o recheio é padronizado, é meio estilo McDonald's, né? Tudo cronometrado, tudo certinho ali, né? E hoje ele revende esses salgados aí para cantinas, para outras lojas de salgado também, né? Então, o que ele fez? Ele padronizou, desenhou, ajustou o processo e tirou o desperdício ali que ele tinha, ali de perda de tempo, de retrabalho, de tudo que acontecia de errado ali, que no dia a dia você não percebe isso, né? E esse conhecimento a mais ali, de pessoas que vivenciam ali, voltando à história, né? Quando ele trabalhava na empresa, ele é especialista numa área de negócio e ele desenvolvia bem o seu trabalho, e no reloginho ali, nas engrenagens, né? Que cada uma tinha o seu papel ali na empresa, fazia a empresa funcionar. E no pequeno negócio é a mesma coisa. Só que muitas vezes o empresário atua como 5 ou 6 engrenagens ao mesmo tempo, e ele tem que ter conhecimento de todas elas, né? Esse que é o desafio, né? Não, realmente, quando a gente vai para o macro mesmo, é muita técnica, muita coisa envolvida. Nem vamos entrar na seara de tributário, de todas as coisas envolvendo o processo de se ter uma empresa hoje em dia, né? Como tem coisa, né, para a gente tomar conta. E hoje também, em contrapartida também de abertura de uma empresa há 20 anos, por exemplo, a facilidade que se tem como os aplicativos, né, para qualquer coisa hoje tem aplicativo, cartão de ponto, processos de produção nós temos, todo tipo de controle que a gente queira fazer, né, a gente tem, e é tudo muito, muito barato hoje em dia, né, porque o acesso é muito latente para todas essas ferramentas. Bem diferente de quando, por exemplo, eu entrei no mercado mesmo, uma empresa do tamanho de uma Embraer, né? A gente controlava no papel e caneta. Então, hoje já é muito mais latente, muito mais prático, né? A gente conversando com bastante gente nesses bate-papo ultimamente, assim, que eu tenho tido oportunidade, a gente vê as empresas, as ferramentas, né, que elas utilizam, os mecanismos, né, de evolução de sistemática de trabalho, mas sempre cai na mesma coisa também, né, Baceto? Questão da cultura organizacional. Sem dúvida. Né? Quando você tem um compromisso maior das pessoas que estão envolvidas naquele negócio também, é outro ponto de sucesso aí, né? Quando se tem essa vontade, como o rapaz falou, né? Ele teve a predisposição, ele foi até o Sebrae, buscou, né, essa ferramenta, ele poderia pura e simplesmente desistir ou continuar naquele, como ele rebateu, né? Falou, eu vou pagar mais para trazer o retorno e tal, mas ele foi lá, buscou, se comprometeu, e não, vamos para cima, e trouxe o resultado, como você citou, que é um case legal aí, de mostrar como o Sebrae ajuda realmente, né? E são duas visões, né, André? Você pegar, teve um treinamento aí que me marcou bastante essa situação, até não é uma coisa comum acontecer, né, mas a forma como o empresário colocou, eu estava dando uma oficina de fluxo de caixa. E a gente ensina a fazer o fluxo de caixa não só para a pessoa preencher o fluxo, mas para entender a importância de você ter uma ferramenta como essa na gestão do negócio, para ter previsibilidade, para você até negociar prazos. Importante você conhecer a distribuição ali das entradas e saídas do negócio. E aí, no final da oficina,
é até desesperador se eu vi isso, né? Mas é uma realidade. O empresário falou, pô, ô Baceto, legal, show de bola, mas quem que faz isso para mim na empresa lá? Claro, ó, se você não tiver um funcionário que faça isso, é você que tem que fazer, né? Fala, mas eu não vou vender, né? Mas é assim, né? Faz parte do negócio. Imagina no circo, né? Tinha a hora que o cara ficava equilibrando um monte de prato, né? Naquele espeto lá, e volta e meia ele tinha que ficar e correr, balançar o outro, senão cai, né? Se parar. E a gente fala também que é igual você subir uma escada rolante que desce a gestão ali, né? Do negócio. Se você parar, a escada te leva no sentido contrário. Você tem que estar sempre um passo adiante, tá um pouco mais acelerado para a coisa acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui, André. Você tocou na questão tributária, sem entrar muito no detalhe, né? Mas eu organizei um curso de pós-graduação aqui no Sebrae, eu era o representante da turma, eu que organizava o coffee break aqui. E aí eu recolhi o dinheiro do pessoal para pegar o coffee break. E aí, volta e meia, a gente trocava de padaria. Até para mudar ali, para o pessoal não enjoar também. Ficar 2 anos comendo o mesmo, né? E aí, uma padaria, a gente pedia a nota fiscal e aí vem o crédito do ICMS. Então, o valor que a gente gastava era sempre o mesmo, R$ 250. E aí, de uma veio o crédito lá, 2,30. Tudo especificado na nota fiscal, com a tributação correta, com os itens lá, o que é item de cesta básica, o que é substituição tributária, o que tem isenção, bom, tudo certinho ali. E a outra padaria dá uma nota de coffee break só. Bom, o crédito de ICMS veio 2,30, na outra veio de R$ 12. O crédito vem proporcional ao que a empresa paga. Então, numa veio 2 e pouco, na outra veio 6 vezes mais. Então, o cara está pagando 6 vezes mais impostos do que a padaria que tem uma gestão tributária eficiente. Então, você dá um trabalho, custa mais? Custa, mas você economiza na gestão correta tributária ali, né? Então tem esse lado também, né, André? Que às vezes assusta, né? A gente sabe que a legislação brasileira não é nada amigável, né? E ela assusta também, né? Mas se você não conhece ali, você está perdendo dinheiro. E tem aplicativos que fazem isso hoje, né? Eles pegam dados da Receita, você não precisa digitar, não precisa fazer nada hoje, né? Ele pega dados da Receita e te dá um relatório do que você está errando ali. E até de compensação de impostos você pode fazer porque contribuiu de forma errada ali, né? Realmente, como a gente havia comentado, né, de hoje a facilidade, né, basta a gente buscar o Sebrae, que está aí para nos ajudar, né. Sim. Isso aí é um toque para os pequenos empresários, os alunos que estão querendo empreender depois, né, como o Sebrae está aí para nos ajudar, né. E muitas vezes as pessoas batem cabeça, acabam quebrando e tem a ferramenta ali de fácil acesso, tudo que pode ajudar os empreendedores e não é utilizada. E hoje, com a TI tão difundida, desenvolvida, né, tem aplicativo, como a gente falou, né, aplicativo para tudo. Né? E a parte tributária, que é um divisor de águas, às vezes, para as empresas, né? Muitas empresas ou acabam não ilicitamente acabam sonegando, mas por falhas mesmo, né, de controle, acabam ou deixando de pagar porque não conhecem a legislação, ou ilicitamente também, né, tem essa questão da sonegação, mas o próprio registro de empresa, que é tão simples, né, e não é realizado, porque às vezes os empreendedores acham que, se eu registrar, eu vou ter que começar a pagar imposto, vou perder dinheiro, tal, e não conseguem olhar o lado do copo meio cheio, né, de entender o tanto de benefício que se traz a partir dos registros, o acompanhamento do governo, todo os bens que tornam a partir do controle, né, que é realizado em cima dessas empresas. Eu ouvi um economista falando esses dias, né, um xará meu, André Roncagra, ele fala, né, que o BNDES está aí para ajudar, né, só que se a gente não buscar, não se preparar, não correr atrás, ele não vai chegar, bater na sua porta, viu, você quer ajuda? A mesma coisa o Sebrae, né,
E assim, até uma coisa interessante, né? O BNDES tem recurso, a Desenvolve São Paulo, que é uma agência de fomento do governo do estado de São Paulo. O que falta é informação quando o empresário vai solicitar um empréstimo. Então, muitas vezes, ele sabe até o que ele precisa ali para adquirir lá o financiamento, enfim, né? Mas ele não tem informações da empresa. Então, precisa de um balanço, porque o banco, ele quer garantia também. Pronto, tudo bem, eu vou colocar esse recurso no seu negócio. Mas ele quer ter a segurança de que aquilo, uma, vai ser bem aplicado e outra que vai ser pago ali o retorno, né, do investimento. Então, muitas vezes, quanto você faturou nos últimos 6 meses? Nossa, eu preciso ver com o contador. O empresário tem que saber isso também. Lógico que tem o contador lá, você não precisa saber na ponta da língua, mas é uma informação que o empresário precisa ter acesso e ter essa informação, né? Não dá para trabalhar na improvisação hoje, até porque hoje, às vezes, você perde uma negociação por conta de um detalhe ali no seu custo, que você não sabe se você pode dar esse desconto ou não. Até que valor eu posso chegar? Quando você tem a informação na ponta do lápis ali, né, os custos bem definidos, a questão tributária bem resolvida, a empresa redondinha, você consegue, ó, até aqui eu consigo, daqui para lá eu estou perdendo dinheiro, né? E muitas vezes você perde para ganhar, né? Mas você tem que ter a informação para tomar essa decisão. Quer ver um dado interessante saiu na pesquisa também? Dessas empresas que quebraram, né? 64% nunca fez um curso enquanto estava gestando a empresa. Então, muitas vezes, ele na empresa, como funcionário, ele fazia os cursos, a capacitação e aplicava na empresa. Mas quando ele foi para o negócio, bom, é questão de tempo, é de tudo também, né? E envolve a capacitação também, né, Dé? O quanto que a gente não percebe as mudanças hoje que acontecem no mundo, né? Então, não dá para você imaginar hoje que uma empresa, em 5 anos, não tenha sofrido uma atualização. Então, de participar de uma palestra, de fazer alguma coisa, até para entender a própria dinâmica de mercado, né? Eu não preciso contratar um consultor para falar de moda ali no meu salão de beleza. Mas se eu assistir uma novela, eu estou vendo que é tendência hoje, porque as novelas ditam tendência. Assistir o Big Brother, por exemplo, né? Assistir uma novela infanto-juvenil, se eu trabalho com moda infanto-juvenil, por exemplo, né? Mas é estar atento a essas coisas aí, que muitas vezes o empresário não consegue tempo para isso. E a gente fala, né, que é uma máxima aqui, né? A empresa tem que viver sem empresário. A empresa tem que rodar sem empresário, tem que ser uma engrenagem ali que, lógico, né? No começo a gente faz tudo ali, né? Mas ao longo prazo a gente tem que dar liberdade para o negócio fluir sozinho ali, para ele se manter em pé também, né? Excelente, professor, amigo. Ó, agradecer aí o bate-papo, já estendeu o convite já para novos bate-papos aí para a gente continuar esse assunto. E para a gente finalizar aqui, como você citou, né, o empresário, ele tem que entender que o negócio é dele, mas não é só dele, né? A engrenagem tem que rodar sem que seja tudo na mão dele e as coisas fluírem naturalmente aí, para também ele ter vida, né? É importante. Pois é, não, assim, até no Brasil a gente tem um preconceito com relação a empresário, né? Que, empresário visa o lucro. Tem que ter lucro. Se não tiver lucro, ela vai dar prejuízo, ela não vai pagar imposto, não vai pagar funcionário, não vai pagar aluguel, não vai pagar conta de água, luz. Então tem que ter lucro a empresa. Ela foi feita para isso. Se for para dar prejuízo, ela quebra mesmo, né, André? Então esse paradigma aí que a gente tem que quebrar também, né? É isso aí. Obrigado mais uma vez, Baceto. Até uma próxima. Eu que agradeço, fico à disposição.